Aqui é o professor Fernando e nesse vídeo vamos estudar sobre diagonais de um polígono. Primeiro, o que é diagonal? Diagonal de um polígono é o segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Observe aqui um quadrado. Os pontos A, B, C e D, eles são os vértices. Os segmentos AB, BC, CD, e DA são os lados. Agora observe esse segmento na cor vermelha, que liga do ponto A ao ponto C. E esse outro segmento que liga B a D. Então, esses segmentos AC e BD, eles são as diagonais. O pentágono, ele tem 5 diagonais. Vamos observar comigo. AD, AC, BD, BE e CE. Certo? 5 diagonais. Olha só, gente. Vamos ver aqui uma coisa antes de ver uma fórmula. Polígono convexo. Dados dois pontos, A e B, dentro desse primeiro polígono, eles pertencem à região poligonal, certo? Estão no interior dessa região. O que é que acontece? Se ligarmos esses dois pontos, obtendo um segmento de reta, o que é que acontece? A gente pode dizer que essa reta pertence totalmente à região poligonal. Então, por isso que é um polígono convexo. No caso do polígono não convexo, ou então polígono côncavo, dados dois pontos C e D, eles pertencem à região poligonal, certo? Eles estão no interior da região, mas se a gente ligar esses dois pontos, o que é que a gente pode observar? Que essa reta não pertence totalmente à região poligonal. Teve uma parte que esse segmento saiu de dentro do polígono. Então, por isso que ele é convexo. Aliás, não convexo, né? Então, tá aqui, polígono convexo, polígono não convexo. Então, gente, tem uma fórmula para calcular o número de diagonais de qualquer polígono convexo. Usamos a seguinte fórmula. D igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. Onde D é o número de diagonais e N é o número de lados. Vamos fazer aqui um exemplo. No caso do hexágono, que tem 6 lados, o N é igual a 6. Usando a fórmula, vamos ter D igual a 6, que multiplica 6 menos 3, dividido por 2. Fazendo primeiramente o parêntese, vai ficar 6 vezes o resultado, 6 menos 3, que é 3, dividindo por 2. 6 vezes 3 dá 18, dividido por 2, então vamos obter 9. Vamos ver isso na figura? Então vamos contar comigo quantas diagonais esse hexágono tem. Uma diagonal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagonais, certo? Então a gente diz que N é igual a 6, que é o número de lados, e D, 9, que são as diagonais. Vamos aqui a mais um exemplo. No caso do decágono, ele tem 10 lados. Então, N é 10. Usando a fórmula, no lugar de N fica 10, vai ficar 10 que multiplica 10 menos 3, dividido por 2. Fazendo parêntese, vai ficar 10 vezes 7, dividido por 2. A gente sabe que 10 vezes 7 é 70. Então, 70 dividido por 2 vai dar 35 diagonais. Olha só como fica a figura. Várias linhas, vários segmentos de reta ligando os vértices. Então, nesse caso, o N é 10 e o D é 35. São 35 segmentos de reta que ligam todos os vértices, Então, observações. Quando o número de lados é ímpar, então nenhuma das diagonais passa pelo centro do polígono. Observe. O N aqui, no caso do pentágono, o N é 5, é um número ímpar, e tem 5 diagonais, D é igual a 5.
e nenhuma delas passou pelo centro. Se o n for igual a 7, no caso é um heptágono, o d igual a 14, são 14 diagonais e nenhuma passou pelo centro. Segunda observação, quando o número de lados é par, existe n sobre 2 diagonais que passam pelo centro do polígono. Exemplo, o quadrado, o n é igual a 4, número par, né? E tem duas diagonais, e as duas passam pelo centro. Outro exemplo, o hexágono, o n é igual a 6, tem 9 diagonais, e tem 3 diagonais que passam pelo centro. Certo? Então, se for ímpar, nenhuma diagonal passa pelo centro. Se for par, tem algumas diagonais que passam pelo centro. Uma terceira observação é que o triângulo não possui diagonais. Se você pode provar usando a fórmula. Se você substituir n por 3, vai obter d igual a 0. Isso quer dizer, diagonais 0, né? Não tem diagonais. O triângulo só tem 3 lados. Então, gente, nesse momento, você pode pausar o vídeo e aplicar essa fórmula, resolvendo aqui esses 5 itens da primeira questão. E tem esse segunda questão que é um desafio. Tem aqui uma dica, se você fizer d igual a 4n, você vai obter o nome desse polígono, quantos lados ele tem. Porque a gente só aprende matemática treinando, né? Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha lhe ajudado de alguma forma. Certo? Até a próxima. Um bom estudo.